O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido no dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é dado comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, especialmente você que nos acompanha a transmissão desta Santa Missa, através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, também através do Instagram. A palavra de Deus dirigida ao nosso coração nos recorda que Deus é Senhor de todas as coisas. E sendo todas as coisas, devendo a Deus sua existência todas as coisas, é Ele que distribui largamente estes dons na vida humana. Os discípulos estavam caminhando com Jesus por um campo de trigo, era um dia de sábado, e estavam famintos. Nós sabemos que Jesus caminhava para cima e para baixo, da Judéia para a Galileia, da Galileia para a Judéia, ia e voltava anunciando o Evangelho, e o fez ao longo de 3 anos, junto com os 12 discípulos que ele chamou para partilhar desse momento da sua pregação, desse momento de aprendizado a respeito do reino dos céus. A Escritura nos conta, os Evangelhos dizem para nós que muitas vezes Jesus e seus discípulos padeceram necessidades. Não fosse a ajuda de algumas mulheres, entre elas provavelmente Maria Madalena, que foram tocadas por Jesus e também se colocaram a ajudá-lo, a ele e aos discípulos em suas necessidades durante a missão, talvez não tivessem nem o que comer, menos onde reclinar a cabeça. Inclusive Jesus, citando o salmista, traz esta mensagem quando fala do seu caminho missionário. As aves do céu tecem seus ninhos para colocar ali seus filhotes, para acomodar a si mesmas e esta sua pequena família, as aves do céu, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Era a realidade dos 3 anos que Jesus e seus discípulos viveram incansavelmente pregando o Evangelho ao povo de Israel e ao mesmo tempo também indo às aldeias vizinhas para que não se perdesse esse sentido profundo de que o desejo de Deus era que a sua mensagem chegasse aos confins do mundo. Os discípulos serão colaboradores nesta obra do espalhamento do Evangelho. Diante da fome dos discípulos
Eles debulhavam algumas espigas e comiam. Mas aos judeus não era permitido que fizessem nada no sábado, porque o sábado devia ser o dia do descanso de Deus, também deveria ser o dia do descanso do povo de Israel, deveria também ser o dia do descanso da terra. Portanto, não era legítimo trabalhar. Mas os discípulos estavam com fome. E a criação foi feita por Deus para ser colocada ao serviço da humanidade. Quando Deus cria o mundo, vemos isto na narrativa do Gênesis, ao final de criar todas as coisas, cria o homem, cria o ser humano como a plenitude desta criação e confia o criado ao ser humano, aos seus cuidados. Dominai sobre os pássaros do céu, sobre as feras dos campos, sobre os vegetais e os animais. Dominai tudo. Deus criou o mundo para servir ao ser humano. Por isso, então, diante da fome, a pergunta que fica e que é respondida por Jesus. Diante dessa necessidade de subsistência, diante dessa necessidade de alimentar-se, aqueles que estavam servindo a Deus como discípulos do reino dos céus, por que não era legítimo que debulhassem as espigas caídas pelo chão, as espigas fornecidas pela terra como dom do trabalho humano e da bênção divina? Por que não era legítimo que tomassem esse alimento aqueles que foram chamados para ser os operários de Cristo, os trabalhadores do Evangelho, os colaboradores da mensagem da salvação? Na primeira leitura, São Paulo diz à comunidade de Corinto, uma comunidade onde brotavam, desabrochavam muitos carismas, muitos dons. Paulo vai dizer assim: eu sou colaborador de Cristo e tenho a consciência de que quem pregou o Evangelho para vocês, quem vos gerou para a graça, fui eu. Eu padeço dificuldades e vejo a vossa comunidade transbordando de dons e de graças, florescendo, dando frutos, enquanto nós, apóstolos, vivemos a perseguição, a calúnia, enfrentamos a cruz de Cristo. Enfrentamos a cruz e a paixão para que nossas ovelhas vejam a luz, para que as nossas ovelhas experimentem a vitalidade da força do Evangelho, a vitalidade da cruz de Cristo, o poder do seu Espírito. Então, Paulo não está falando isso para humilhar a comunidade de Corinto, mas para que a comunidade de Corinto tenha consciência de que, se tudo aquilo floresce nela como dom, se é uma comunidade que transborda de abundância, é por causa do amor de Deus, é por causa da entrega de Jesus, é por causa da paixão de Cristo, é por causa da cruz de Cristo, da qual não se envergonha o apóstolo São Paulo. E não se envergonhando São Paulo, diz também para a comunidade de Corinto que eles tenham a consciência de que a abundância que transborda em suas vidas é fruto do sacrifício do Senhor e de Paulo, seu colaborador. Os discípulos de Jesus passarão por muitas dificuldades, por muitas perseguições, nós sabemos. Os evangelhos narram uma parte desse caminho, os Atos dos Apóstolos e outros textos do Novo Testamento, entre eles, em abundância, as cartas paulinas, contam para nós como os discípulos de Jesus vão, de fato, se unir ao mistério da cruz de Cristo
para que as comunidades cristãs, pelo derramamento do seu sangue, muitas vezes o martírio, para que elas vivam a vitalidade do Evangelho, para que o Evangelho produza os seus frutos. Ao longo de toda esta semana, a palavra de Deus, dirigida ao nosso coração, em cada missa de cada dia, nos exorta a não nos envergonharmos da cruz de Cristo, a não nos envergonharmos das dificuldades, das incompreensões, a não nos envergonharmos de que também, porque somos seguidores e porque queremos viver uma vida íntima do Senhor, sejamos incompreendidos. Importa que Deus saiba que o que fazemos conforme a consciência que o seu Espírito nos ilumina, a consciência da verdade. E não fazemos por nós mesmos, nem para a nossa vanglória, mas fazemos para que o nome do Senhor continue a ser conhecido e glorificado, e para que a palavra do Evangelho se espalhe até os confins do mundo. É importante que aprendamos do Evangelho da cruz, que se por um tempo enfrentamos a tranquilidade de mares calmos, sabemos que em algum momento enfrentaremos as grandes tempestades na medida em que avançamos para águas mais profundas. Mas o Senhor está conosco, como estava com os discípulos quando passaram fome, sentiram fome, no momento em que debulhavam as espigas pelo caminho, no momento em que eram vistos com maus olhos, porque faziam aquilo que a ninguém era permitido fazer, mas o Senhor estava ali para dizer para eles: eu, o Senhor, sou o Senhor da criação. Portanto, tomai e comei, tomai e bebei, provai dos frutos da terra, foram feitos para vocês e para que, alimentados, vocês possam produzir muito fruto, não frutos materiais, mas frutos espirituais, frutos da graça de Deus. Se a comunidade de Corinto é abundante e se gloria de ver frutos transbordando da ação de Deus, não é para a sua própria glória ou vanglória, mas é para que, olhando para Cristo, reconheçam: Ele, o Senhor, é a fonte de todo bem e de tudo aquilo que se multiplica de bem-aventurança na vida daquela igreja e na nossa vida. Nunca nos esqueçamos de agradecer a Jesus por estar conosco e por fazer da nossa vida um sinal de bênçãos, quer nos momentos de tranquilidade, quer nos momentos de grande dificuldade. De uma maneira ou de outra, nos acompanhando o Senhor e nos autorizando com o dom do seu Espírito, o Espírito da verdade, sabemos que caminhamos pelo caminho certo. Que Deus abençoe toda a iniciativa que você também faz na sua casa, na sua família, na sua comunidade, para que a presença de Deus seja reconhecida, ainda mais em meio a esses tempos tão desafiadores que nós estamos vivendo. Amém.